Olá, esse canal foi criado com o intuito de compartilhar algum conhecimento, algumas opiniões, pontos de vista sobre a realidade, sobre a atualidade, mas também sobre a história, porque muitas vezes é se debruçando sobre a história das coisas que a gente consegue entender a dinâmica, a que acontece na atualidade. E no último vídeo que eu gravei, eu falei um pouco sobre o poder do dólar no mercado internacional e tentei explicar historicamente de onde vinha esse poder e quais eram as limitações dele. Bom, depois de receber alguns retornos com relação ao vídeo, eu percebi que ele não tinha ficado suficientemente didático, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz algumas anotações e eu vou ler essas anotações e comentá-las, comentar tópico a tópico. Esse método, preciso dizer, é o mesmo método que, na verdade, eu aprendi esse método com o professor Fábio Sobral. Ele utilizou esse método na cadeira de Pensamento Econômico Marxista 1, na Universidade Federal do Ceará. E foi só assim que eu me capacitei para conseguir ler O Capital, do Marx. Então eu considero um método muito bom e é por isso que sempre que possível eu copio, certo? Sim, e sobre essas anotações eu vou deixar todas as fontes, inclusive no formato ABNT, na descrição. Para aqueles mais curiosos que querem se debruçar sobre o assunto e para aqueles até que de repente quiserem fazer um contraponto, né? É importante, é interessante. Eu não vou fazer como a revista The Lancet. Eu vou dar as fontes, certo? Bem, então, na realidade, é uma reflexão que eu quero fazer sobre o sistema monetário internacional. O que é que isso significa? O sistema monetário internacional é o meio através do qual os países fazem trocas. Os países compram e vendem mercadorias e serviços uns para os outros. Então, esse meio nós sabemos que é o dinheiro. Mas o dinheiro ele assumiu na história diferentes formas, certo? O dinheiro ele já foi o dinheiro ou moeda, ele já foi sal, certo? Em alguns momentos da história. Então, tantos gramas de sal compravam determinadas mercadorias. Já se utilizou o gado como moeda, né? Mas o que mais se popularizou na utilização de moeda, antes da gente chegar nesse sistema monetário mais moderno, mais sofisticado, foi o ouro, certo? Então, durante muito tempo, até o século XVIII, nos anos de 1700, o ouro era a moeda utilizada pelos países para realizar trocas de mercadorias entre si. Inclusive daí surgem algumas teorias. Os mercantilistas, por exemplo, acreditavam que o mais importante de tudo era acumular ouro. E isso faria deles, do país deles, né? Do país que mais acumulasse ouro, ou seja, que tivesse superávit ano a ano, faria desse país um país rico. Isso na história foi se vendo que não é verdade, porque de fato riqueza não tem a ver com moeda propriamente dita. A maneira como a moeda circula e entra
no seu país, quanto permanece, quanto sai, o quanto você investe fora, o quanto você recebe de investimento, ela é uma consequência dos seus meios de produção. Então, o mais importante são os meios de produção, é a força produtiva de um país, ou a produtividade do trabalho de um país, certo? A Inglaterra, o Reino Unido, percebeu isso cedo, né? Os liberais, Adam Smith, Davi Ricardo, perceberam isso e expuseram isso nas suas obras. Mas não é sobre isso que eu quero falar, certo? Eu quero falar sobre o sistema monetário internacional. Quero tentar me debruçar de maneira didática sobre ele, ok? Então vamos lá, para minha colinha aqui. Seguinte, durante o século XVIII, então nos anos 1700, a Inglaterra promoveu uma série de mudanças no seu sistema financeiro que podem ser chamadas de revolução financeira, projetando o sistema inglês desde o princípio em nível internacional, permitindo aos britânicos levantar rapidamente recursos à sua disposição em situações de guerra nos séculos XVIII e XIX, dando a eles plenas vantagens frente aos seus inimigos. A Revolução Financeira colocou Londres como o principal centro financeiro global e, a partir daí, a libra esterlina como moeda de referência mundial e cujo valor, o valor da libra esterlina, repousava sobre as suas reservas de ouro. Então, primeiro é o seguinte, a Inglaterra promove uma série de mudanças no seu sistema bancário, no seu sistema financeiro, que faz com que eles consigam juntar, levantar recursos de maneira rápida. Isso significa, por exemplo, que os ingleses desenvolveram um método de conseguir obter empréstimos de forma rápida. Por exemplo, emissão de títulos públicos, emissão de títulos do Tesouro Nacional. Isso fazia com que a Inglaterra conseguisse juntar muito ouro nas suas reservas em um curto espaço de tempo e fazia com que ela fosse capaz de gastar, portanto, com material de guerra e etc., muito mais dinheiro do que os seus inimigos. Isso fez da Inglaterra uma nação preponderante e dominante a partir do século XVIII, durante o século XIX todinho. O Banco da Inglaterra ganhou notoriedade pelas negociações de letras de câmbio por agentes privados e títulos de caráter público também. Além de emissões de letras de câmbio, o Banco da Inglaterra criou os mercados secundários, onde detentores de letras de câmbio podiam negociar seus papéis, caso precisassem, imediatamente de dinheiro líquido, sendo esses mecanismos utilizados largamente por agentes internacionais e tendo ficado este período financeiro da história conhecido como o padrão ouro, perdurado com estabilidade até 1914. Então, o que acontece? Quando a Inglaterra emite um título, ela recolhe, ela pega emprestado ouro de outras nações ou de agentes privados. Ao ter muito ouro nas suas reservas, ela torna-se então capaz de gastar, de comprar. Mas o fato de a Inglaterra ter obtido sucesso nas sucessivas guerras das quais ela participou, fez com que ela conquistasse territórios e com que ela desenvolvesse meios de produção. A industrialização inglesa, ela começa no final do século XVIII, certo? Quando se passa do modo de produção das corporações de ofício para
o modo de produção da pequena indústria, e então depois para a grande indústria lá no século XIX. Mas a Inglaterra, o fundamental e o essencial dessa mudança inglesa é a questão produtiva. Ela pode ter tido início e pode ter sido alavancada também por questões monetárias. Mas a partir de determinado momento, a Inglaterra, por possuir a maior quantidade de ouro, por ser o país que possuía a maior quantidade de ouro nas suas reservas, a sua moeda passou então a ser o lastro internacional. Quer dizer, a libra esterlina, a moeda inglesa, passou a substituir o ouro no comércio internacional. Então, a Inglaterra gozava de confiança dos agentes internacionais, digamos assim. E, por exemplo, se eu fosse um agente privado e eu emprestasse antes determinada quantia de ouro à Inglaterra, eu ia receber de volta esse empréstimo com a taxa de juros. E isso a Inglaterra conseguia bancar graças ao seu aumento de produtividade, à conquista de novos mercados promovidas pela guerra, certo? Então a Inglaterra foi capaz, pela via da produção, da exploração do trabalho e do lucro, certo? E muitas vezes da exploração do trabalho escravo, fora das suas terras, a Inglaterra conseguia reembolsar esses empréstimos, esses títulos. Então era um país que gozava da confiança internacional. Dessa forma, a libra esterlina se tornou o padrão internacional. Continuemos. O padrão ouro, como ele ficou conhecido, contrariamente ao que se possa imaginar, ele não foi imposto pela Inglaterra aos demais países, tendo este sido adotado livremente por aqueles que o fizeram devido às suas vantagens em nível econômico e financeiro. Então, os países aderiram ao padrão ouro libra esterlina pelo fato de ele ser mais conveniente. A Inglaterra garantia que a libra esterlina tivesse uma estabilidade no seu valor, ou seja, a libra esterlina ela só era emitida de forma proporcional à quantidade de ouro que a Inglaterra possuía nos seus bancos. Então a Inglaterra não entrou na ideia de querer enriquecer imprimindo moeda. Não foi isso que ela fez. Ela enriqueceu, sim, através do desenvolvimento das suas forças produtivas, que foram impulsionadas pelo seu sistema financeiro mais moderno, certo? Quando eu falo de desenvolvimento das forças produtivas, eu estou falando de conseguir produzir mais mercadorias em menos tempo e com menos trabalho. Isso significa desenvolver máquinas e equipamentos e tecnologia para poder operar essas máquinas e esses equipamentos. Bem, até o início da Primeira Guerra Mundial, esse padrão gozou de uma estabilidade, certo? Então, a Inglaterra gozava da confiança dos agentes internacionais e isso funcionava até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. No período entre... Aqui fica interessante, no período entre as guerras, o sistema monetário internacional, ou a maneira como as nações faziam trocas de mercadorias entre si, ficou bagunçado. Vamos lá. No período entre guerras, no intervalo temporal que vai do fim da Primeira Guerra até o acordo de Bretton Woods, que é o marco histórico do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não assumiram a liderança do sistema monetário internacional
porque a economia norte-americana tinha pequena abertura comercial, era protecionista e o seu intenso desenvolvimento absorvia seus capitais, o que limitava sua capacidade de financiamento aos países deficitários. O que é que isto significa? Isto significa que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mesmo os Estados Unidos tendo sido durante esse período aquele país que acumulou a maior quantidade de ouro nas suas reservas, ele não impôs ao mundo um padrão ouro-dólar. Então, o dólar não passou, a partir daí, a ser considerado a moeda de troca internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam em pleno processo de desenvolvimento. Eles estavam em plena marcha desenvolvimentista, certo? Na realidade, realizando aquilo que a Inglaterra havia feito durante os séculos XVIII e durante o século XIX. Ele estava desenvolvendo as suas forças produtivas, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo capital, portanto absorvendo capital. Isso significa que desenvolvendo tecnologia e dessa forma deixando de ser um país dependente com relação a outros países no sistema econômico internacional. Esse processo de independência ele é muito importante, porque ele é uma marca muito forte dos países que são conhecidos como países desenvolvidos. O desenvolvimento das forças produtivas é uma marca muito forte na independência, que vai gerar uma consequência política de independência nesses países e vai permitir que eles sigam o seu caminho de forma autônoma e que eles sejam fortes e poderosos no cenário internacional. Então, os Estados Unidos não tinham, naquele momento, no período entre as duas guerras mundiais, eles não tinham a capacidade de colocar o dólar como uma moeda internacional. Por quê? Ser moeda internacional significa colocar a sua moeda à disposição de países que, por exemplo, imaginem que o Brasil, em determinado período, imaginem que está vigorando o padrão ouro-dólar. Isso significa que os Estados Unidos possuem a maior reserva de ouro do mundo e que a moeda que é utilizada internacionalmente é o dólar. Então imaginemos que num determinado ano o Brasil comprou mais do que vendeu. Isso significa que do Brasil saiu mais dólar do que entrou e que, portanto, naquele ano o Brasil teve um déficit. Ora, as contas nacionais dos países funcionam normalmente de acordo com o princípio da neutralidade contábil. Significa que ter um déficit é algo muito ruim, porque se esse processo for contínuo, o país vai acabar como um grande devedor e, além de um grande devedor, se esse processo for contínuo, o país vai ficar sem reservas. Por exemplo, se só sai dólar ano a ano, não haverá mais dólares aqui para que nós possamos realizar compras no mercado internacional. Então nós estaremos impedidos de nos relacionarmos economicamente com o resto do mundo. É por isso que o país que controla o padrão monetário internacional, normalmente ele disponibiliza recursos, ou seja, dinheiro para os países deficitários. É claro que isso não é nem nunca foi na história gratuito. Se o Brasil tem déficit, ao final de um determinado período contábil, um ano, então o Brasil pegaria, né, nesse exemplo hipotético, emprestado uma determinada quantidade de dólares, e a partir dessa determinada quantidade de dólares, o Brasil fecharia o seu balanço de pagamentos neutro, zerado. Claro que ele ia ficar devendo, que ele
que ele ia ter que correr atrás para ter um superávit no ano seguinte para poder compensar essa conta. Mas os Estados Unidos, voltando ao meu raciocínio, os Estados Unidos não possuíam, portanto, a capacidade de fazer do dólar a moeda internacional, porque todo o valor que eles, como é que eu posso dizer, acumulavam dentro das suas fronteiras estava sendo destinado ao desenvolvimento das suas forças produtivas. Então, os Estados Unidos eram uma nação protecionista. Aliás, um parênteses aqui, é muito importante a gente falar que todos os países na história moderna que exportaram a ideologia do liberalismo, todos os países só fizeram isso, todos estes países só fizeram isso depois de passar por um processo extremamente protecionista de desenvolvimento das suas forças produtivas. Ou seja, quando o país estava forte o suficiente para não ser mais um país dependente, para competir no mercado internacional na maioria dos setores, sobretudo a indústria, é que esse país se permite ser o baluarte da ideologia liberal. Ou seja, antes de ser liberal, a história mostra que é inteligente que você tenha sido protecionista, certo? Nós podemos discutir que tipo de protecionismo, isso a gente pode discutir também. Mas é certo que a Inglaterra e a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Alemanha são 4 fortes exemplos de países que, antes de exportarem a ideologia liberal, praticaram um intenso protecionismo, certo? Um intenso protecionismo. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou conseguir chegar nesse vídeo até o final do meu raciocínio, mas não tem problema, nós estamos no início desse textinho, desse testículo, certo? Para quem não sabe, enfim, é o diminutivo de texto. Mas a gente vai indo no nosso ritmo, certo? O mais importante dessa metodologia é que ela seja compreendida. Então a gente está falando aqui do período entre guerras, certo? Então, onde é que nós estávamos? No período entre guerras, é importante notar que não tivemos um padrão internacional. Então, os países realizaram suas trocas de maneira um tanto quanto aleatória. Às vezes por meio do ouro, às vezes por meio às vezes por meio de outras moedas internacionais, certo? Então, o processo ficou meio aleatório, o processo ficou meio sem regras, certo? E nesse período, nós temos a crise de 1929. O que foi que aconteceu durante esse período? No contexto da crise de 1929, que começou em 29, mas que perdurou durante boa parte dos anos 30, no contexto da crise dos anos 1930, por exemplo, as práticas protecionistas se ampliaram mundialmente e políticas de desvalorização cambial competitivas foram adotadas, inclusive pelos Estados Unidos. Neste contexto, surgiram várias áreas comerciais e monetárias, sem uma hegemonia clara e sem um acordo internacional. É aquilo que eu estava falando. Não havia uma moeda claramente determinada para ser a moeda de troca internacional, certo? No entanto, existe uma expressão aqui que é muito importante e muito interessante para quem quer entender a dinâmica do comércio internacional. Vamos lá. As práticas protecionistas se ampliaram mundialmente e as políticas de desvalorização cambial competitiva foram adotadas, inclusive pelos Estados Unidos. Meu Deus do céu, o que é uma desvalorização cambial competitiva?
Esse é um dos objetivos desse canal, é pegar esse tipo de expressão feia e transformar isso em expressão bonita. Ou seja, fazer quem está assistindo compreender. A desvalorização cambial é nada mais nada menos do que fazer com que a sua moeda nacional tenha um valor menor no mercado internacional. Ter um valor menor no mercado internacional significa, por exemplo, se a gente pegar do ponto de vista do Brasil, significa que o real terá, portanto, de valer menos do que a libra esterlina, terá que valer menos do que o dólar, terá que valer menos do que o franco francês, terá que valer menos do que o marco alemão, certo? Entre outras moedas. Mas por que que isso é uma desvalorização cambial competitiva? Por que que a gente chama isso de competitivo? Porque é o seguinte, na medida em que a sua moeda está desvalorizada com relação a outras moedas, imagine você no lugar, você é um industrial, certo? Você é um industrial brasileiro que trabalha com exportações. Isso significa que você vai vender mercadoria para o exterior e você vai receber em dólar, em marco alemão ou em libra esterlina ou até em ouro. Se essas moedas forem mais valiosas do que o real, isso significa que quando você toca nessas moedas e internamente, como dentro do Brasil, você só pode fazer trocas comerciais a partir da moeda real, certo? Você não pode pegar, por exemplo, o dólar, ou o marco alemão, ou o euro. Você não pode ir no mercadinho da esquina e comprar um sanduíche. Você não pode fazer isso. Só o real. Então, se eu sou um exportador e eu recebo em dólar, ou em ouro, ou em libra, isso significa que uma pequena quantidade de moeda estrangeira será trocada por uma grande quantidade de moeda nacional, certo? Isso significa que o meu poder de compra, eu, exportador, vai aumentar. Quando a minha moeda se desvaloriza, o meu poder de compra dentro do meu mercado aumenta. Isso, sabe o que é que isso significa? Isso significa que eu tenho potencial para investir em máquinas e equipamentos, eu tenho potencial para contratar mais trabalhadores, certo? Eu tenho potencial para desenvolver as minhas forças produtivas, para trilhar o caminho que eu chamei o caminho da independência, certo? O caminho da independência que acaba chegando no caminho da independência política, certo? Acaba desaguando na independência política, mas que tem as suas raízes também na independência econômica, deixar de ser um país dependente, certo? Bem, é isso que é uma desvalorização cambial competitiva. E aí, vejamos. Ao final e essa desvalorização cambial competitiva foi adotada por todos os países durante a crise, certo? Dos anos 1930, especialmente pelos Estados Unidos, que conseguiram salvar a sua economia através de muito investimento público, estatal, certo? Mas investimento em produção, em produtividade. Esse episódio histórico ficou conhecido como Plano Marshall, ok? Ficou conhecido como Plano Marshall. Não vou abordar o Plano Marshall agora, porque não é o assunto do vídeo, mas podemos abordar em outros vídeos sem problema. Bem, ao final, para se ter ideia, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os países aliados da Europa Ocidental deviam 12 bilhões de dólares aos Estados Unidos, com a Inglaterra devendo desses 12 bilhões de dólares, 5 bilhões. Ao longo dos anos 1920,
os Estados Unidos obtiveram sucessivos superávites externos, ou seja, eles venderam mais do que compraram ao exterior. Como resultado de sua indústria forte e como resultado também da debilidade dos seus potenciais competidores no mundo capitalista pós-guerra, ou seja, Inglaterra, França, Alemanha, estavam todos arrasados, acumulando os Estados Unidos na década de 20 11 bilhões de dólares de saldo externo. Essa dívida ela foi paga majoritariamente por esses países por meio do ouro, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, as dívidas dos países que participaram dela e que se endividaram com os Estados Unidos que tiveram a sorte geográfica de não estarem próximos do epicentro da guerra, que era a Europa Ocidental, ou seja, há todo um oceano Atlântico que distancia os Estados Unidos da Europa, onde aconteceu a guerra. Então os Estados Unidos entraram como financiadores, mais propriamente, do que como alguém que guerreou. Ok? Então, o resultado é que, em 1923, os Estados Unidos tinha 2/3 das reservas de todos os bancos centrais em ouro do mundo. Então, 2/3 de todo o ouro do mundo se encontravam nos Estados Unidos em 1923. E mesmo assim, os Estados Unidos não impuseram a partir daí, ainda não, certo? Não impuseram o dólar como padrão internacional, certo? O próximo tópico que nós iremos abordar é Bretton Woods, certo? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do acordo de Bretton Woods, mas a nossa ideia aqui, o acordo de Bretton Woods, que é o marco histórico do final da Segunda Guerra Mundial, a nossa ideia é destrinchar qual foi o significado econômico, qual foi o significado monetário e qual foi o significado em termos de hegemonia e soberania nacionais e internacional, certo? Ou seja, as consequências do acordo de Bretton Woods, o que é que ele foi, o que foi que aconteceu depois dele, né? E em que situação econômica nós nos encontramos depois dele e o que foi que mudou também, certo? Este é o assunto com o qual eu vou começar o próximo vídeo e eu espero que tenha dado para aproveitar o que eu falei aqui nesse primeiro vídeo e nós nos encontraremos no próximo para tratar de Bretton Woods.